Olá, pessoal. Professor Glenner, tudo bem? Estou aqui hoje para resolver uma questão com vocês. Então, a questão traz da Unesp, essa questão, e ela traz essa imagem da escultura Pietà de Michelangelo. A questão diz para analisarmos atentamente a imagem. A, a Pietà de Michelangelo ela se enquadra na cultura renascentista, mais especificamente no Renascimento italiano. O Michelangelo ele esculpiu a Pietà, que talvez seja uma das menores esculturas de Michelangelo. Michelangelo é muito conhecido pelas suas esculturas de grande tamanho, né? Como, por exemplo, o Davi, que está no Museu da Galeria, em Florença. A Pietà, não. A Pietà, como a gente está vendo aqui, ela está no Vaticano. E é a clássica cena da Virgem Maria com o seu filho, né, Jesus, no colo após ter sido morto. E é interessante notarmos nessa imagem, dessa escultura, a expressividade, né, da Virgem Maria, a expressão realmente, se percebermos, de dor, né? Dessa mãe que perde um filho. E aí podemos aí raciocinar sobre a característica central do Renascimento italiano. A característica central do Renascimento italiano é o humanismo. E nessa imagem dessa escultura de Michelangelo, nós podemos ver o humanismo em sua essência. Na verdade, mais até do que a, o tema religioso, o Michelangelo ele quer representar aqui nessa obra, com essa expressividade da Virgem Maria e a dor, um tema humano, né? Um tema humano. É o ser humano na arte. O tema da dor da mãe que perde seu filho. E que é um tema de dor universal, que pode se encaixar a antiguidade, pode se encaixar a Idade Média, pode se encaixar, como no caso aqui se encaixa, a Idade Moderna, né? A, a Roma, Florença e Veneza a partir do século XV. Estamos falando aí de Renascimento. A questão diz assim: a Pietà, escultura de Michelangelo, foi produzida nos últimos anos do século XV e revela uma característica importante da arte renascentista. Vamos pensar que os intelectuais humanistas eles eram generalistas. O que isso significa? Significa que os intelectuais humanistas eles conheciam várias áreas dos saberes, inclusive Michelangelo. Então, Michelangelo ele conhecia muito bem a escultura, mas também conhecia muito bem a pintura, a arquitetura, a matemática e, por certo, olhando para a imagem da Pietà, a anatomia humana. A anatomia humana era uma área de estudo dos artistas renascentistas. Inclusive, como vocês sabem, com a dissecação de cadáveres, né? Para que os intelectuais humanistas estudassem os seres humanos por dentro, né? A fisiologia humana, a circulação sanguínea, a composição óssea, etc, 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 etc. Primeiro, a, o delineamento, nós podemos ver aqui como importante característica da arte renascentista, delineamento preciso das formas do corpo humano, o humanismo, realizado a partir dos estudos de anatomia pelo artista. Sim, de fato, se formos pensar em uma característica do renascimento cultural, de fato, o corpo humano é valorizado, a proporcionalidade do corpo humano é valorizado e a anatomia humana passa a ser parte principal da representação da obra. Mas continuemos, vamos lá. O teocentrismo explicitado na inexpressividade e no estatismo da representação das figuras humanas não é o caso.
Na verdade, como eu havia dito há pouco, a Pietà de Michelangelo é muito expressiva, e a expressão dela é a expressão de dor, é a expressão de desalento. A desproporcionalidade entre os tamanhos dos corpos para evidenciar a grandiosidade da figura de Cristo também não é o caso. A proporção dos renascentistas era aquela proporção da beleza clássica, da beleza grega, e era algo muito sério para a arte renascentista em geral, para a escultura e para a pintura. A influência da arte religiosa medieval manifesta a tridimensionalidade na carente de perspectiva da peça. A peça tem muita perspectiva, sim, muita perspectiva. Há a sensação de profundidade na peça, na escultura, e principalmente não há nada aqui nessa escultura, a Pietà de Michelangelo, que nos remeta à arte medieval, apesar do tema religioso. Os humanistas, eles eram, muitas vezes, sim, apegados à religião. Mas, de novo, o que interessa a Michelangelo na Pietà é a característica humana dela, da mãe perdendo o seu filho, e da dor dessa mãe. Ou seja, algo universal. Ou, por fim, o prevalecimento de temática bíblica, uma recriação precisa e fiel de um trecho do Evangelho, segundo Lucas. Também não. A Pietà, se eu não me engano, ela nem aparece nos evangelhos da Bíblia. E a resposta correta aqui será realmente A. Detalhamento preciso das formas do corpo humano, realizado a partir dos estudos de anatomia pelo artista. Obrigado, valeu e até a próxima.